Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Peça para Deus falar contigo nessa palavra. Peça para Deus renovar o seu coração hoje, animar o seu coração no Senhor. Pai, nós oramos nessa noite. Fala conosco, ó Deus. Ministre em nossos corações. Pai, nós declaramos que hoje não é um culto qualquer. É um culto especial. Porque o Senhor está nesse lugar. E aonde o Senhor está, a liberdade. Cadeias vão ser quebradas hoje. Pessoas sairão daqui renovadas, reanimadas no Senhor. Em nome de Jesus. Fala assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz nessa noite. Eu rejeito toda passividade, todo pensamento contrário à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Você está aqui porque você quer ouvir uma palavra de Deus. E Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós estamos finalizando o mês, que nesse mês, por incrível que pareça, as taxas de suicídio, elas aumentam. Elas aumentam. Talvez porque está chegando ali no final do ano, na metade do segundo semestre, e muitas pessoas vão vendo que a vida continua a mesma, que nada mudou, que aqueles objetivos do começo do ano traçados, nenhum se concretizou na vida dele. E talvez por não terem esperança, e não terem onde se segurarem, acabam tirando a própria vida. O que é muito triste, é muito triste. Ninguém foi criado para tirar a própria vida. Na verdade, ninguém foi criado para morrer. É por isso que nós sofremos tanto nos velórios. Não é verdade? Já fui em alguns velórios aqui em Araguaína. E é muito ruim, porque ninguém espera perder um ente querido, um amigo, um pai. Por isso que há sofrimento, que há dor, porque você não foi criado para viver em luto. Mas a Bíblia diz que aquele que crer em Jesus, ainda que morra, viverá. Ou seja, nós temos uma esperança que o mundo lá fora não tem. Nós temos algo aonde nos agarrar. Né? Dizem que algumas pessoas têm medo de nadar, porque dizem que água não tem cabelo. Não é verdade? E aí por que essa expressão? Porque não tem aonde se agarrar. Quando estão afundando, não tem aonde segurar. Mas eu vou te falar algo, as pessoas lá do mundo se sentem dessa maneira. Porque todos nós passamos por crises, por lutas, por problemas. É ou não é verdade? Alguém aqui passa por problema? Ou só eu que passo por problemas? Todos nós passamos. Mas nós, que somos filhos de Deus, temos aonde nos agarrar. Se estamos afundando, eu vou te falar, se você apenas erguer a sua mão, Jesus pega na sua mão, igual ele fez com Pedro. Pedro estava andando sobre as águas, mas começou a afundar. E quando ele afunda, Jesus não vem para condená-lo. Cria vergonha, rapaz. Você já é crente, você já é homem barbado, levanta daí, para de afundar, aprende a nadar. Não, ele não fala isso. O que ele faz? Ele estende as suas mãos. Então, quando você entende que você é filho amado de Deus, não importa a crise, a luta que você está vivendo, seja ela física, emocional, mental, se você erguer as suas mãos, existe um Deus cheio de amor, pronto para estender as suas mãos para você. Quantos recebem isso? Jesus não está aqui para condenar você. Ele está aqui para estender as mãos para você. Mas aonde que o mundo se agarra? Aonde que o mundo segura? Porque ele não tem fé para crer que Deus está lá disponível para eles. Muitos desses que estão em depressão, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, essas pessoas, quando não tem onde se agarrar, começam a se cortar, começam a se afligir, se trancam num quarto escuro. Eu conheço pessoas que ficaram dias e dias num quarto escuro,
até Jesus encontrar a vida delas. Mas infelizmente, ainda tem pessoas que tiram a própria vida. Que tiram a própria vida. E que nós não sejamos uma igreja ignorante, que condena. Uma igreja que aponta o dedo. Mas que nós sejamos uma igreja que acolhe. Uma igreja que abraça. Uma igreja que encontre essas pessoas antes que elas cometam esse ato tão horrível. Tem pessoas que vieram para o encontro, que já pensaram em tirar a própria vida. Mas a partir desse encontro, nós encontramos ele primeiro, antes do diabo encontrar. E nós abraçamos e falamos para eles, você vai viver porque Deus tem algo poderoso para você. E eles vão voltar para sua casa e nunca mais pensarão em tirar a sua própria vida. Amém, irmãos? Mas que nós sejamos um canal de Deus para isso. Eu quero ler um texto, uma história. Está lá em 1 Samuel capítulo 30, verso 1. 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Eu quero falar duas histórias para vocês, se der tempo. Conta a história de Davi. Davi tinha ido para a guerra. E ao retornar para sua aldeia, ele percebeu que toda a sua família e as famílias dos seus capitães haviam sido saqueadas, roubadas. A Bíblia diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Então Davi chega e tudo estava destruído e queimado. No verso 2 diz: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente as levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimado. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Choraram até não terem mais forças para chorar. Não responda para mim, mas alguém aqui já chorou até não ter mais forças para chorar? Olha só que situação. Vários homens de Deus, soldados, capitães de exércitos, eles chegaram na aldeia em Ziclag, e quando eles veem ali o lugar, tudo estava pegando fogo. Eles não sabiam que as suas esposas estavam vivas, que seus filhos estavam vivos. Então na hora, o que eles pensaram? Os midianitas entraram aqui, eles entraram na nossa aldeia e mataram a nossa família. Mas depois eles foram procurar, entrando nas casas, e de repente eles não viram nada. Eles não viram ninguém, nenhum corpo, nem de esposa, nem de filhos. Talvez eles possam ter pensado, talvez só levaram cativos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que esses homens choraram até não terem mais forças. Verso 5 diz: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo também falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa do seu filho e de suas filhas. Mas olha o final do versículo 6, quero falar para você hoje. Porém Davi se reanimou no Senhor. Fala comigo, Davi se reanimou no Senhor. Olha, existem situações nas nossas vidas que vêm contra nós, que nós não podemos controlar. Calamidades que vêm contra nós, que nós não podemos fazer nada. Davi estava servindo ao seu povo, estava servindo a Deus, vencendo as batalhas. E quando eles retornam, toda a sua família está levada cativa, presa pelos seus inimigos. Naquele momento, não era culpa de Davi.
Mas Davi então se encontra numa situação e ele dispara a chorar até não ter mais forças. Talvez você que veio hoje aqui para o culto já passou por situações parecidas na sua vida. Situações que não estavam no seu controle, que vieram contra você. Talvez uma calamidade, talvez uma doença física. Estava tranquilo, mas de repente chega o diagnóstico, um tumor, um câncer. Chega um diagnóstico que te faz ficar mal, te faz ficar angustiado. São desafios, talvez uma dívida que você não esperava, um tombo, um golpe. Talvez você foi enganado. Uma irmã aqui na igreja, que ligaram para ela, fingindo ser o banco dela. E falaram tudo o que ela tinha. Falaram o valor que ela tinha na conta. Falaram tudo. Ela acreditou, falou, só pode ser meu banco. E aí, ele disse, o gerente, suposto gerente, que era um golpista, que ela tinha que fazer algumas operações e clicar em alguns links. E você sabe, essa irmã nunca foi enganada por isso. Nunca foi. Mas ela caiu no golpe. Fizeram empréstimos de mais de 40 mil reais no nome dela. E aquilo foi muito ruim, porque ela sempre foi muito controlada financeiramente, muito bem organizada. Mas ela ficou tão angustiada, tão sem alegria, tão desesperada. Porque são coisas que nós não podemos controlar. Existe calamidade. Existe ou não existe, irmãos? Existe. Acidentes, mortes, tempestades. Pessoas que moravam lá no Rio Grande do Sul, perderam casa, perderam tudo, perderam trabalho, perderam seus carros, perderam tudo, literalmente. Mas e depois que acontece a calamidade, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Eu não sei por que algumas coisas acontecem conosco, mas eu sei de algo. Nós temos um Pai, e o nosso Pai é capaz de restituir tudo aquilo que o diabo roubou. O nosso Deus, Ele restitui cada centavo que foi roubado. Mas o alvo do diabo não é simplesmente arrancar seu dinheiro, colocar uma doença em você. O alvo do diabo é desestabilizar você, é arrancar a sua fé, é fazer com que você fale contra Deus, pragueje contra Deus, que você amaldiçoe Deus. Esse é o alvo do diabo. Mas quando você, assim como Davi, se reanima no Senhor, então o Senhor te dá forças, e você consegue, pela graça de Deus, vencer o desânimo, vencer as suas lutas. E Deus, de alguma maneira, Ele faz uma grande reviravolta na sua vida. Não pergunte como eu vou ser restituído, como as coisas vão acontecer na minha vida, como eu vou ser abençoado, como eu vou vencer esse desânimo. Apenas creia. Quando você crê, meu querido, você se reanima no Senhor. A Bíblia diz que Davi, do seu interior, encontrou uma força sobrenatural. Davi se reanimou no Senhor. Hoje é uma noite de você encontrar forças no Senhor, de você se reanimar no Senhor. Eu não sei qual que é o seu ziclag, qual que é a sua crise, qual que é a sua luta. Talvez é uma crise interna, que é a próxima história que eu vou contar. Mas eu quero começar falando dessa crise externa. Talvez algo veio contra você, talvez algo veio contra a sua família, mas encontre forças no Senhor, se reanime no Senhor, olha para o Senhor. A Bíblia diz que Davi se levantou, depois que ele orou ao Senhor, que ele se reanimou, e ele foi com os capitães, lá nos midianitas, no arraial dos midianitas, e eles conseguiram vencer os seus inimigos, e eles então conseguiram pegar
todas as suas esposas e os seus filhos, e mais, ainda pegaram os despojos de guerra dos midianitas. O que é isso? É o ouro. Pegou o ouro, pegou o gado, pegou tudo o que os midianitas tinham e trouxe de volta para Ziclag. Sabe por quê? Porque quando Deus restitui, Ele não dá apenas aquilo que foi roubado, Ele dá o que foi roubado e dá muito mais para você, meu querido. Amém? Por isso, quando você é roubado, quando você é maltratado, quando alguma coisa vem contra você, dê glórias a Deus, porque o Senhor vai restituir o que foi roubado e vai dar muito mais em nome de Jesus para você. Por isso que Davi, ele recupera a família, os filhos da esposa, os bois e ainda muito mais do que foi roubado. E ele então volta para a sua cidade com sua família. Quero profetizar, se você foi roubado, meu querido, passaram a perna em você, se você pagou para alguém fazer uma obra na sua casa, e a pessoa pegou o dinheiro e sumiu no mundo, Deus vai restituir você em nome de Jesus. Você já caiu em golpes financeiros, Deus vai restituir você em nome de Jesus. Não amaldiçoe, perdoa quem deu golpe em você. O seu negócio não é com ele, o seu negócio é com Deus. O próprio Deus vai te abençoar. Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele tem recursos suficientes para te restituir em nome de Jesus. Amém? Mas também existem crises internas dentro de nós. Eu quero ler 1 Reis 19, 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Primeira Reis 19, verso 3. A Bíblia diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Quem pede a morte para si, está com pensamentos suicidas. Elias não era qualquer homem, irmãos. Elias era um homem de Deus, um profeta. Para quem não sabe da história, no capítulo anterior, ele fez chover fogo do céu. Ele sozinho matou 400 profetas de Baal, que adoravam a deuses, pagãos, demoníacos. Ele sozinho desafiou: ora mais alto ao seu Deus. Talvez ele está dormindo. E quando Elias orou, o fogo do céu caiu e consumiu o altar. Mas depois o fogo caiu e consumiu os profetas. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem ousado. Ele era um homem valente. Mas a Jezabel ficou sabendo dessa história. A Jezabel era esposa de Acabe. Era uma mulher terrível, irmãos. Terrível. E ela então manda uma carta, manda um WhatsApp para Elias. O que ela falou para ele? Está no versículo 1, eu acho. Verso 2. Coloca para mim no verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a esta hora eu não fizer da tua vida como você fez a cada um deles. A mulher ameaçou o homem de morte. Mandou uma mensagem, falou: eu vou te matar amanhã. Até essa hora você não passa. Você vê que uma mulher zangada causa muito medo, né? O homem enfrentou 400 homens. Mas uma mulher. Por isso toma cuidado com a sua esposa. Está amarrado, né? Aqui não tem Jezabel, aqui só tem mulher de Deus, amém? Mas o homem ficou com medo. Ficou nervoso. Porque Jezabel era uma mulher muito má. Era uma rainha muito má. E ela então avisa Elias que ele iria morrer. Mas o homem de Deus que havia enfrentado 400 profetas sai correndo.
A Bíblia fala que ele andou um dia desnorteado no meio do deserto, fugindo, com medo, ela vai me pegar, ela vai me consumir. E aí ele saiu correndo e ele começou a ficar nervoso. E dá a impressão de que Elias, ele entra numa depressão profunda. Ele se senta, ele se esconde numa caverna, ele se senta debaixo de um zimbro e pede a morte para si. Por isso nunca julgue um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está passando por uma depressão. Depressão não é de Deus. Não é, nunca foi, nunca será. Mas não seja aquele irmão que em vez de fazer com que o fardo fique mais leve, fique mais pesado. Não traga condenação, julgamento sobre essas pessoas. Nós temos que amá-las e fazer com a mesma maneira que Deus fez com Elias. Elias no verso 4 diz: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu para si a morte, ele não queria mais viver. E ele pensou, melhor que morrer na mão de uma mulher, é o Senhor me matar. Mas eu quero morrer, eu não quero mais viver. No verso 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Você percebe que Deus aqui, ele não traz uma palavra de condenação para Elias. Ele não traz uma palavra de julgamento. Ele não aponta o dedo para Elias e fala: cria vergonha nessa cara, levanta daí, você é profeta, você é homem de Deus. Não. O anjo diz: levanta e come. E a mesma coisa que o Senhor fala para você hoje. Você precisa se alimentar, você precisa comer. Comer é uma necessidade básica da vida. Mas é comer o que, pastor? Verso 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido. Fala comigo, pão. Fala mais forte, pão. Ele viu o quê? Um pão cozido sobre pedras, em brasa. Era um pão com alho ali. Tinha uma brasa e um pão tostando para ele. E uma botija de água. O que tinha para ele então? Pão e água. Fala comigo, pão e água. Então, Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se e comeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou comida poderosa, irmãos. Ele comeu um pão, bebeu de água 2 vezes e caminhou 40 dias até o monte de Deus. Olha que poderoso, olha que poderoso. É isso que o Senhor fala para todos aqueles que estão desanimados, que estão passando por algum tipo de crise emocional, crise mental, todos aqueles que estão passando por momentos de ansiedade e depressão. Levanta, come, bebe água e dorme. Olha a direção de Deus: come, bebe e dorme. Não parece muito religioso, não parece muito espiritual, não parece que é uma direção de Deus. Come, bebe e dorme. Que conversa é essa? Nem meu terapeuta fala isso. Eu não faço terapia não, mas nada contra quem faz. Se você precisa, faça. Amém? Mas não é uma direção que nem psicólogo dá. É estranho. Mas é a direção que Deus fala para o profeta: come, bebe e dorme. Porque isso nos fala, queridos, de Jesus. Jesus é o pão da vida. Tem que comer de Jesus. Jesus é a água da vida. E Jesus, ele é o descanso. Dormir nos fala de quê? Descanso. Descanso. Em João 6 ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim
nunca mais terá fome, e aquele que beber de mim, nunca mais terá sede. Por isso que quando Elias come do pão e bebe da água, ele tem forças para caminhar 40 dias no deserto. 40 é o número do teste. Por isso que o povo de Israel passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto, e Elias também caminha 40 dias no deserto. Esse mundo que nós vivemos, o mundo caído, é um grande deserto, é um lugar de teste. Mas quando você se alimenta de Jesus, come do pão, bebe da água, você tem força, vigor para trabalhar, para estudar, para cuidar da sua família, para levantar a sua cabeça, para poder fazer o que tem que ser feito, e você não vai ficar prostrado em uma cama, trancado num quarto, porque você se alimenta do pão da vida, que é Jesus. Quando você se alimenta da comida correta, você tem força e vigor. Ele é o pão da vida. Esse pão, semana que vem é culto de ceia. Não falte, porque nós vamos comer desse pão literalmente, que é o corpo de Cristo. Mas o pão é o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas doenças, pela nossa miséria, pela nossa crise. Foi o corpo dele que foi estraçalhado. A Bíblia diz que em seu corpo não havia beleza, porque ele foi tão machucado, tão ferido, homem de dores. Isaías 53 mostra como foi a crucificação. O seu corpo, sobre o seu corpo houve flagelos. Os chicotes, irmãos, dos romanos eram terríveis. Eles eram de couro e nas suas pontas haviam dentes, ossos afiados. Por isso que cada chicotada nas costas de Jesus, na barriga de Jesus, no rosto de Jesus, cada chicotada eram vários cortes feitos em uma única chicotada. Foram mais de 500 cortes, se você for fazer os cálculos, porque ele recebeu 39 chibatadas. Em cada chicote havia mais de 10, 15 ossadas pequenas que abriam o seu corpo. Depois então que ele recebe aquelas chicotadas, a Bíblia diz que eles colocaram um pano grosso de couro sobre ele e uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Olha, irmãos, os soldados romanos não foram carinhosos com Jesus. Eles colocaram ali aquela manta, aquele manto sobre ele, de couro, de animal, e ele estava todo ensanguentado, todo ferido. E ele ficou algumas horas com aquele manto sobre ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você calça uma meia, com aquela ferida no dedão do pé, cadê os homens aí? Jogaram bola na rua? Quem é homem e nunca arrancou o tampão do dedão, tem algum problema na sua infância, não é verdade? Então, você ia chutar a bola e arrancava ali o tampão do seu dedão. Mas aí, sua mãe, vai para a escola do mesmo jeito, colocava uma meia grossa. Aí, quando você chegava em casa, tinha que tirar a meia. O que acontecia? Chegava até o final do dedão, estava grudado. E aí você tinha que tirar com todo cuidado, com medo, aquele negócio todo. Agora imagina, irmãos, um corpo ensanguentado, flagelado, cheio de feridas, hematomas, cheio de cortes. E estava com um manto grosso, pesado sobre ele. Na hora que os romanos arrancaram de novo, muito provavelmente, aquelas feridas foram abertas de novo. Então tudo isso ele passou para que você não precisasse mais passar. O pão foi moído, foi quebrado, para poder você comer desse pão e revigorar as suas forças. Quando estiver passando por uma aflição, por alguma crise, lembre-se, Jesus já foi moído pela minha doença. Se eu comer do pão, eu vou ser revigorado, eu vou ser reanimado, assim como Davi foi.
mas também a água. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, os soldados romanos furaram ele com uma lança, e do seu corpo saiu água misturada com sangue. Essa água, então, junto com o sangue, nos fala da redenção, do sangue derramado. Eu sei que pode parecer muito simples, apenas comer do pão, apenas beber da água, para ser livre do desânimo, é isso. Não existe um passe de mágica, sete etapas para você fazer, para vencer o desânimo. Tem que se alimentar de Jesus, tem que buscar o Senhor, tem que ter revelação da presença de quem é o Senhor na sua vida. E tem que descansar o coração. A Bíblia diz, em Mateus 11, Jesus fala: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve. O Senhor não quer colocar um fardo pesado sobre você. O Senhor não quer colocar sobre você um fardo que você não pode carregar, que você não pode suportar. Não, isso é a religião que coloca, é a lei que coloca. Mas Cristo, o fardo dele é leve, é leve, é leve sobre você. Por isso ele passa por essas coisas, para que você não precise passar. A Bíblia diz que ele é o pão, ele é a água, mas também ele é o descanso, meu querido. No dia que tiver com o coração palpitando, de nervosismo, de preocupação, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, comece a chamar o nome dele, fala Jesus, 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 e você vai sentir o seu coração acalmar, porque o Deus que acalma a tempestade, também pode acalmar o seu coração. O Deus que faz o sol parar, que não é o sol, é a terra, né? Mas eles não sabiam naquela época, por isso que o escritor coloca o sol. Mas para ficar poético, o Deus que faz o sol parar, o Deus que faz a tempestade agitada se acalmar, o Deus que abre o mar vermelho, Ele vai também acalmar o seu coração, Ele vai trazer paz ao seu coração, Ele vai trazer um revigoramento, não sei se essa palavra existe, sobre a sua alma. Tem pessoas aqui que precisam descansar, dormir. Irmãos que sofrem de insônia, talvez não tenham tido noites de sono boas, talvez tenham que se entupir de remédio para poder dormir. Quero te falar, a vontade de Deus não é essa para você. Deus, Ele quer que você não seja escravo de nada. Deus tem paz para derramar ao seu coração, a ponto de você deitar na cama, encostar sua cabeça no travesseiro e ser igual a minha esposa. Minha esposa, ela encostou, estou conversando com ela, mas ela não ronca não. Fala para ela isso não, misericórdia. Ela não ronca, graças a Deus. Então, quem consegue dormir é quem está descansado. Descansado. Olha, o descanso não tem a ver com o físico, tem a ver com a alma. É uma posição da alma. Tem muita gente que está cansado fisicamente, igual nós, que trabalhamos hoje o dia todo no encontro. Estou cansado, irmãos, eu preguei, minhas costas estão doendo, estou moído, vou deitar, tomar um dipirona, um Dorflex, e vou dormir. Eu vou te falar, fisicamente eu estou cansado, mas por dentro estou em ebulição espiritual. Se deixar eu saio correndo, eu saio pulando, de tanta alegria que eu estou no meu coração, de ver as pessoas se convertendo hoje, de ver essa igreja cheia hoje, amém? De ver que você está aqui no culto, de eu pregar a palavra para você, mesmo com a voz ruim. Então o cansaço não tem a ver com o físico, não tem a ver com o físico.
Você pega uma pessoa que não trabalhou o dia todo, está desempregado. Um pai de família desempregado. Ele não está cansado fisicamente, mas como você acha que ele está interiormente? Como você acha que fica um pai de família sem ter dinheiro para poder comprar as compras do mês, a fralda dos meninos? Ele está cansado fisicamente? Não está, porque ele está em casa, está sem trabalhar. Mas por dentro ele está incomodado. Meu Deus, está chegando o dia das contas, da energia, está chegando o dia de fazer as compras, eu não tenho dinheiro. Ele está angustiado. Agora você pega alguém que trabalha o dia todo, chega em casa cansado fisicamente, mas por dentro ele está tranquilo, porque ele sabe que o recurso tem para poder pagar as suas contas. Estou te mostrando que não tem a ver necessariamente cansaço físico com cansaço da alma. O cansaço aqui que eu estou falando para você é o cansaço da alma. Elias estava cansado na alma, estava cheio de problemas na alma, emoções, na sua mente, nos seus sentimentos. E muitos talvez estão passando por essas crises, por esses problemas. Talvez o dinheiro está pouco, talvez o casamento não está legal, talvez o filho está dando trabalho, e isso tem incomodado você. Mas eu quero profetizar que nenhum desses problemas externos vão abalar você emocionalmente. Você vai ser blindado pelo sangue de Jesus. Sua mente, o seu coração, as suas emoções, elas estarão completamente protegidas pelo sangue de Jesus. Todo peso. Tem irmãos que andam, que parece que está pesado, sempre olhando para baixo, cabisbaixo, porque tem tido problemas. Mas hoje é um dia de você levantar a sua cabeça. Hoje é um dia de você olhar para o Senhor, e apenas uma menção que você fizer é capaz de atrair o favor para a sua vida. Se você falar: Senhor, Senhor, o Senhor vem ao seu encontro. A Bíblia diz que ele comeu, bebeu e dormiu. E eu quero falar para você isso hoje. Come de Jesus, bebe de Jesus e descansa em Jesus. Tem coisas que fogem do seu controle, entrega nas mãos de Deus. É como uma santa irresponsabilidade. Pastor, está falando para eu ser irresponsável? Não, meu querido, não é isso. Mas se você não tem controle, então, meu querido, entrega nas mãos do Senhor. Você não é responsável por isso. Você não é responsável pela sua vida. É o Senhor quem toma conta de você. Ele é que cuida da sua casa, do seu trabalho, das suas finanças, da sua saúde. Ele tem cuidado de você. Esses dias eu fui orar com um casal, estava passando por uma crise. E, dentre elas, crise financeira, como alguns já passaram ou passam até hoje. Você sabe, isso foi numa quarta-feira. E eu falei: descansa, acalma o coração. Nem tudo o que você acha que vai acabar com sua vida vai ser assim mesmo. Se você for olhar no fritar dos ovos, nem é tão grande assim. É porque o diabo quer nos fazer ficar desesperados. O diabo quer nos fazer olhar sempre as coisas do tamanho de uma montanha, mas é só uma pedrinha no nosso sapato. Nós oramos e pouco tempo depois, uma porta de Deus se abriu para aquela família. Um novo emprego, uma nova renda, tudo da maneira que eles tinham pedido a Deus. Por quê? Porque quando você descansa, entrega nas mãos do Senhor, Deus não demora para abrir uma porta na sua vida. Se esse casal tivesse desistido naquele dia, 2 dias depois, o milagre estava à porta. Quando mais estiver difícil na sua vida, saiba de algo: está chegando,
está chegando a minha promessa, está chegando. Ele não falha naquilo que Ele prometeu. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para mentir, não é filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele faz, porque Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Amém, irmãos? Jesus, quero encerrar falando disso. Pode subir a equipe de louvor. Jesus também passou por um momento de grande angústia. Olha que poderoso, irmãos. Ele era Deus. Mas Ele é tão amoroso, tão gracioso, que Ele passou pelas nossas lutas, para não julgar você, se antes passar. A Bíblia diz lá em Lucas 22, verso 44. 22, 44. A Bíblia diz que estando em agonia. Quem estava em agonia aqui? Jesus. Meu Deus, Ele era Deus. Mas Ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, de homem. Então, tem alguns atributos que Jesus, sendo Deus, tirou dele mesmo. Ele não era onisciente e nem onipotente, enquanto como Jesus. E a Bíblia diz que Ele esteve em agonia. Jesus passou por agonia, angústia profunda da alma. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Presta atenção. Eu sei que todos nós passamos por agonias. Alguns maiores, outros menores. Mas nenhum de nós aqui já passou por uma agonia tão grande a ponto de suar gotas de sangue. Você sabia que isso cientificamente é possível? É possível. Não para nós, não para homens como eu e você. Porque se a nossa angústia ela é tão grande a ponto de suar gotas de sangue, o seu corpo não aguenta, seu coração para. Ele dá um ataque cardíaco de tanta agonia no seu coração. Mas Jesus não podia morrer, porque Ele é o autor da vida. Se Ele não entrega o seu próprio corpo para morrer na cruz, a morte não podia vencê-lo. Mas a agonia dele foi tão grande, que o seu corpo não estava respondendo. Mas ele não podia morrer de ataque cardíaco, de uma paralisia cerebral. Então, os seus poros se misturaram. Hoje o Felipe explicou um pouquinho aqui no encontro. A ponto de suar gotas de sangue. Irmãos, que angústia terrível foi essa que Jesus passou. Ele suou gotas de sangue para que eu e você nunca mais precisássemos passar por esse tipo de angústia. A obra da cruz, ela foi uma troca, uma substituição. Era para eu e você vivermos agoniados, angustiados, com o coração a mil. Mas hoje o Senhor te chama para viver em paz, uma vida serena, no descanso, não no desespero, na correria da vida, achando que tudo gira em torno de dinheiro. Não, irmãos, não é assim que funciona. Nós precisamos descansar o nosso coração. Na cruz, Ele suou sangue, para que eu e você não precisássemos nos agoniar, não precisássemos suar mais. Por quê? Porque o nosso trabalho agora é descansar no Senhor. Tem uma canção antiga que diz: é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Olha que música linda. Qual que é o seu trabalho hoje? Fala para o seu irmão: o seu trabalho hoje é descansar no Senhor. Por isso em Hebreus 4 diz: se esforce, se esforce, se esforce. Para quê? Para descansar. Lute para descansar.
Dê o seu melhor para descansar. Vocês acompanharam agora aquele caso do rapper americano. Aquilo é uma loucura. Eu não conhecia aquele homem, mas ficou tão famoso na mídia, né? Que eu fui ler a reportagem. Demoníaco, terrível. Hollywood cheio de dinheiro, de poder, de fama, mas nunca é suficiente para eles. Nunca é bom o suficiente, tem que chegar ao nível de ocultismo, de tráfico sexual. Tem que chegar ao nível aonde ele quer se ver como Deus. Por isso vivem essa vida terrível. Nós não somos assim. Nós não corremos atrás de riqueza. Nós não corremos atrás de fama. Nós não corremos atrás de poder. Isso tem deixado o mundo lá fora enlouquecido. Pessoas estão dando a vida para ganhar dinheiro. E quando ganham dinheiro, se possível fosse, daria todo o dinheiro para ter sua vida de volta. Que nós não sejamos gananciosos, querendo só o dinheiro, e isso tem matado pessoas. Filhos matam pais, pais matam filhos por causa da ganância. O problema não é o dinheiro, como o Jean falou, o dinheiro é de Deus para te prosperar. Eu quero ser próspero, mas eu não quero ser ganancioso. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, porque quem é do céu pisa no dinheiro, pisa no ouro. O ouro é o meu servo e não o meu senhor. Eu mando no meu dinheiro, não o meu dinheiro manda em mim. Mas tem muita gente lá fora em depressão, porque não comprou o que queria ter comprado, porque não viajou para onde tinha viajado. Aqui nós não somos assim. Você descansa. Você sabe que no momento certo as coisas vão acontecer para você, as portas vão se abrir para você, mas nada nesse mundo deveria te abalar. E sabe, eu costumo fazer piada quando algo ruim acontece comigo. Quando nós batemos o carro aqui em Araguaína, eu estava na barbearia, ali na José de Brito, e minha esposa bateu o carro no centro. Estava com meu filho, ela me ligou, bati o carro. Falei, você está bem? Estou bem. A Clarice está bem? Estou bem. Estou indo aí. E eu fui para lá, no começo, não vou mentir para os irmãos, estava meio angustiado. Falei, Senhor Jesus, que prejuízo, estou sem seguro. Tomara que ela tenha batido no Uno quadrado 96. Mas ela bateu numa Hilux 2023. Falei, misericórdia. Quando eu cheguei lá, eu pensei, eu tenho duas opções. Vou ficar angustiado, com medo amanhã, vou achar que não vou ter mais carro para mim, vou me endividar o resto da vida para pagar essa Hilux, ou eu vou sorrir da situação e vou fazer piada com a cara do diabo. E eu comecei a fazer graça com minha esposa, com meus filhos. Falei, filho, agora vamos andar de pé, vamos engrossar nossas pernas, aleluia, fazer muita caminhada. Mas você sabe, não vou te falar todo o testemunho aqui, mas no final das contas, eu não precisei me endividar, não precisei vender o carro, Deus abençoou, Deus levantou uma pessoa para pagar todo o conserto da Hilux, do seguro, que era R$10.000, e Deus me abençoou para pagar o meu carro. Eu tive que vender depois e ir para um carro inferior para terminar de pagar. Foi um tempo muito difícil na minha vida financeira, mas era um tempo onde Deus estava tratando comigo, nesse aspecto de vida financeira. Às vezes está passando por um momento difícil na sua vida, não se atribule, não se angustie, não ache que vai acabar. Não, Deus vai restaurar. Deus ele vai fazer com que as coisas aconteçam ao seu favor. Amém, irmãos? Você não sabe como, mas as coisas vão acontecer na sua vida. Deus instituiu de tal maneira que Deus me abençoou com outro carro, com a casa. Eu não tinha nem expectativa de comprar casa nos próximos 10 anos, irmãos. Nunca consegui juntar mais que R$10.000 na minha conta.
A única vez que eu juntei 10 mil reais na minha conta, um golpista roubou, aleluia. Foi um teste para mim. Mas vou ser restituído, ainda não fui, mas vou ser. Mas Deus restituiu de outras maneiras, a casa, o carro, tem uma família linda. Eu vou te falar, assim também vai ser na sua vida. Não pergunte como que você fez para comprar uma casa? Não sei, até agora eu não sei da onde que veio o dinheiro, mas veio, vou mudar semana que vem. Assim vai ser na sua vida, você nem vai saber explicar o milagre, a bênção, a cura, a restituição, mas Deus vai fazer na sua vida, amém? Se coloca de pé onde você está. Eu não sei se você tem passado por dias de luto, talvez uma perca na família, talvez um ente querido seu faleceu, talvez uma crise financeira, uma dívida impagável, talvez uma doença, talvez uma perseguição de uma pessoa má contra sua casa, sua família. Talvez portas de emprego que não tem aberto diante de você. Talvez seu filho está dando trabalho, está envolvido com drogas, como a irmã compartilhou aqui, o testemunho dela. Eu quero falar, Deus vai restituir, Deus vai mudar a sua história, Deus vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. Se você tem passado por dias de luta, internamente no seu coração, preocupação, ansiedade, até depressão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, apenas venha com o coração aberto. Senhor, eu quero ser restituído, eu quero receber a bênção do Senhor. Sai do seu lugar rapidamente e venha receber uma oração. Eu quero orar por você, pela sua vida. Feche os seus olhos, os demais.